Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, uma das maiores aflições do brasileiro. Parece que tem data para ser resolvida, viu, Carla? Preço do ovo, Hum, da picanha, da uhum. carne, do leite, do tomate? Não. Eu tô falando daquilo que realmente tira o nosso sono, daquilo que realmente nos aflige. Hum. Como temos poucos deputados, Ai, gente. meu Ah, Deus, é, finalmente então. alguém se ligou e vai Tem, fazer algo sobre tem isso. que ter mais. Claro. Mais, é uma coisa tão boa e a gente tem pouco. Então. E alguém parece que vai agir finalmente, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. E a gente pode passar, Megali, de 513 para mais de 520 parlamentares, né? A gente sabe que é uma pressão que existe dentro do Congresso Nacional desde que o Supremo determinou que o Legislativo, o Congresso, resolva um problema de censo. E tem uma data para isso, 30 de junho. Só que os parlamentares querem já discutir isso depois do Carnaval. E qual seria a ideia, Megari? Em vez de reduzir bancadas que perderam população, como determina lá o estudo do censo, e também decisão do Supremo, a ideia seria o seguinte: olha, não mexe com nenhuma bancada. Rio de Janeiro, que perderia 4 deputados, Rio Grande do Sul, Bahia perderiam 2 deputados, Paraíba também, para recompor ali, nesse cálculo, outras bancadas de regiões que aumentaram a população, faz o seguinte: não mexe em nada e só aumenta a população daqueles estados que realmente tiveram aumento de densidade populacional, segundo o censo. Então, essa seria uma solução que, para os parlamentares, seria o seguinte: olha, agradaria a todo mundo, ninguém reclamaria, mas é claro que isso traz aí uma consequência muito negativa, primeiro, do ponto de vista aí da opinião das pessoas, né? Quem é que defende hoje aumento do número de parlamentares? Né? Se fizer qualquer pesquisa hoje, as pessoas vão defender a redução, né? São 513 deputados, 81 senadores, e o problema é que no momento que a gente vive de necessidade, de aperto de cinto, de equilíbrio fiscal, né, justamente para atacar isso que você falava, Megali, que é o problema da vida real das pessoas, preço da comida lá, do ovo, da laranja, do café na gôndola, né, isso tem muito consequência do desequilíbrio fiscal, do gasto público. No momento como esse, os parlamentares estão pensando em aumentar o gasto público. Só para lembrar, hoje, um parlamentar, só ele tem um salário que é o teto do funcionalismo, né, que é R$ 44 mil. Aí você coloca ali na balança verba indenizatória, cota de gabinete, né, verbas de representação, né, compensações. Isso vira um gasto milionário. A gente está falando aí de um gasto aí de mais de R$ 10 milhões estimado. E claro que quem tem que pagar essa conta é o erário, é o contribuinte, né? Agora, o que eles estão conversando aqui, Megali, é para tentar colocar isso no custo já presente de orçamento, né? Mas é claro que o potencial de elevar gasto ele é enorme. Então, a gente tem essa perspectiva de já na volta do Carnaval esse assunto ir para um debate entre os deputados e senadores. Tem um prazo limite, então tem que resolver antes desse prazo. E pela regra estabelecida aí no censo e já com decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o estado do Pará foi lá no Supremo e acionou: olha, nossa população aumentou, então a gente tem que aumentar o número de deputados, tem que fazer uma recomposição aqui. Então tem que definir isso até junho, mas logo na volta aí da folia de carnaval, os deputados já devem começar a deliberar sobre esse assunto. Agora, Orengo, estava vendo aqui, o censo de 2022 indica que a população brasileira está em declínio. Aí eu queria entender que matemática é essa em que a população brasileira entra em declínio e aí aumenta o número de deputados. Porque uma coisa é o reequilíbrio entre estados a partir da sua população, outra coisa é se aumentar o número de vagas para deputados. E uma outra coisa, isso arrastaria também, se arrastaria por câmaras de vereadores, deputados em assembleias legislativas ou não? Sabe que tem sempre o risco do efeito dominó, Aí né, vira Sheila? farra, Porque a hein? regra que vale para Brasília vale para os estados, né? Vale, aliás, para o Congresso, vale para outros estados, né? Agora, pela lógica, é uma readequação aí. Então, assim, a população reduziu, mas tivemos aumento de população em estados, como o caso do Pará, que ganharia 4 deputados, e uma redução no Rio de Janeiro, que perderia 4. E por aí vai. Então, assim, é um recálculo, é uma redistribuição para realmente fazer a proporção que está estabelecida no censo. O problema é que essa proporção ela já existe há muito tempo no Congresso Nacional. Aí qual é a defesa feita hoje, por exemplo, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que já falou publicamente sobre o assunto, né? Ele considera que não há justiça nisso, não é justo você reduzir bancadas, porque perderiam ali espaço, voz, perderiam inclusive orçamento, né?
É claro que uma bancada forte consegue preservar o orçamento para a sua região. Então, essa é a saída já alinhada aqui pela maioria do Congresso Nacional. Vocês lembram que na época da campanha para a presidência, a definição da mesa diretora, a gente lembrava que esse era um assunto que ele já estava lá na pauta, né? Olha, a gente precisa da adesão, a gente precisa do apoio para não perder parlamentares nas bancadas regionais, né? Então, é uma tendência muito clara que depois do Carnaval a gente tem aí esse acordo interno entre as bancadas e, em vez de reduzir, você aumentaria o número de parlamentares, né? Agora, o que o presidente da Câmara está propondo é um acordo com o Judiciário, né? Então, ele vai propor aí um alinhamento com o Judiciário que está determinando esse recálculo aí, no máximo até 30 de junho. O Brasil precisa de mais congressistas? Não sei, talvez. O Brasil tem mais que os Estados Unidos, tem mais que a Argentina, mas tem menos que o México, tem menos que a Alemanha, tem menos que a França, tem metade do número de congressistas da Itália, tem 1/3 da quantidade quase do Reino Unido. Então depende do ponto de vista. O problema é que o Congresso do Brasil é muito mais caro do que todos esses aí. Nós, com os nossos 594 deputados e senadores, temos um Congresso simplesmente 4 vezes mais caro do que o do Reino Unido, que tem o triplo de congressistas. Então, o nosso congressista custa 15 vezes mais do que o congressista britânico, de uma das democracias mais antigas e mais eficientes do mundo. O nosso Congresso, com 594 deputados e senadores, custa mais que o dobro do Congresso do México, que tem 50 congressistas a mais. Então, por que o nosso deputado custa tão caro? Por que o nosso senador sai tão caro na comparação com qualquer outro equivalente de qualquer parte do mundo? Com exceção dos Estados Unidos, que é o Congresso mais caro do mundo. Mas tirando o americano é muito rico. Ele pode gastar isso, né? É 15 vezes mais rico que nós. Nós aqui cheio de problemas, cheio de dificuldade. Por que a gente se dá o luxo de sustentar um Congresso tão caro? Então a questão não é o número de congressistas. Pode aumentar, fique à vontade. Mas que tal uma reforma administrativa que inclua fim de penduricalhos, fim de benefícios? Brasília não é mais aquele lugar distante em que você tem que criar vários benefícios para atrair pessoas do Brasil, para querer morar no meio do Cerrado. Brasília é uma cidade maravilhosa. Todo mundo quer morar no centro do Brasil hoje em dia. Para quê que a gente tem que dar tanto benefício para esses caras? Acho que o centro da questão é essa.